comunicação deveria, por essência, pensar sempre em ter um impacto positivo. Mas existem profissionais e empresas que são especialistas em criar estratégias focadas nas questões sociais, ambientais e econômicas. Vamos conhecer alguns deles? E a minha mesa de hoje é formada por 2 publicitários que entendem muito desse assunto. Eu tenho comigo a Camila Morales, que além de publicitária é mestre em comunicação, e também temos aqui o Cláudio Oliveira, que além de publicitário é especialista em gestão empresarial, porque como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada pelo convite e obrigada por me convidarem para falar desse tema que me entusiasma há muitos anos e é minha fonte de pesquisa, o que eu me interessa em pesquisar. Ótimo. Legal, obrigado, Márcia. Sou fã do programa, assim, acompanho e aprendo muito, assim. Ai, gosto muito quando as pessoas dizem isso. Que bom, Cláudio. Bom, eu quero primeiro começar, então, a Camila já falou que é uma entusiasta desse assunto. O Cláudio, que é CEO da agência Ponto, né, que é uma agência focada no nosso assunto de hoje, que é o impacto positivo. E comemorou há pouco tempo 10 anos de mercado, né? Então eu queria saber um pouco de vocês, eu vou começar, né, pelas damas. Como que surgiu o interesse por esse recorte da publicidade, né? Tu que és professora, leciona certamente outras disciplinas nessa área. Como é que veio esse interesse, esse entusiasmo, como tu dissesse? Eu acho que eu me formei numa época, eu sou uma moça do século passado, eu me formei em 99. E na época que eu me formei, esse tema entrou em debate, assim. E quando eu cheguei no mercado, muita coisa se falava a respeito disso. A gente ainda tinha poucos exemplos, né? Mas já se falava muito disso. Eu me lembro que numa viagem, assim, eu entrei no metrô e eu vi todas as pessoas praticamente do metrô lendo o livro da Naomi Klein sem logo, né? Que é um livro que vai fazer essa denúncia das marcas, né? Que vai questionar esse papel das organizações e vai questionar esse branding que se faz às vezes de fachada, né? Às vezes sem se aprofundar nas questões sociais. E eu comecei cada vez mais me interessar e pesquisar sobre esse assunto. E eu acho que desde que eu comecei a pesquisar, surgiram vários temas, vários conceitos que de alguma forma gravitam em torno desse tema, assim, né? Então a gente tem um tema que se usa, por exemplo, good advertising, né, para falar sobre isso, o próprio propósito, né, que começou a se falar, as empresas começaram a se interessar a ter esse propósito. E eu também me interessei pela questão do público, né, de que forma o consumidor recebe isso. E aí tem um autor que eu gosto bastante, que é o Lipovetsky, que ele vai falar sobre esse surgimento dessa responsabilização, né? As pessoas cada vez mais se levando para os atos particulares de consumo, principalmente, essa ação política, esse consumo político, esse consumo consciente. Então eu vi que era uma coisa que estava acontecendo dos dois lados, assim, né? A gente não pode... De quem faz e de quem recebe a publicidade. Exatamente, de quem faz e de quem recebe. Então eu comecei a me interessar por isso e pesquisar sobre esse tema, né? Enfim, me aproximar dessas questões. E desde então eu pesquiso isso, assim. Muito bom. Cláudio, como surge esse interesse? Por que criar, inclusive, uma agência com foco nesse impacto positivo? Que história, né? Tudo começou com 9 anos de idade, mas eu nem imaginava que a gente estaria atuando nessa área nesse momento, né? Eu já pensei que com 9 anos ele estava decidido a ser publicitário. Eu com 9 anos não sabia nem o que publicitário fazia, né? Por que com 9 anos, né? Com 9 anos eu me dediquei a uma obra durante as férias escolares, que foi desenhar um caminhão de 15 metros. E aí a arte começa a ser apresentada porque não tinha possibilidade naquele momento de viajar, assim, tal. E esse caminhão, ele me levou para muitos lugares. Que legal. De imaginação, de faltar folha, de entender a sequência, de criar sistemas nele ali. E já tinha um indício para publicidade, mas eu nem imaginava. Sim. Mais tarde, ali na adolescência, eu fui estudar programação de computadores. E aí eu comecei a entender, cara, eu preciso desenvolver e pensar em pessoas. Aí na graduação
eu me dei conta que eu lia muito livro de psicologia. Então, as pessoas sempre sendo chamadas para o centro da atenção. Fiz toda a publicidade e já trabalhava em agência já, desde os 18 anos. Foram quase 20 anos trabalhando em agência. E aí eu me dei conta do seguinte, quanta coisa legal a gente faz aqui, mas tinha essa questão do prêmio muito forte, né? E do impactado, às vezes, não sendo o protagonista. E depois desses 20 anos, a gente resolve pedir demissão e monta a Ponto, que é uma agência focada em impacto positivo, mas que a gente se inspira nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E começa a fazer uma série de projetos, né? Causa humanitária, a gente começa a estudar o ECA, começa a estudar a adoção, mas começou aí pelo amor pelas pessoas, por entender o lado das pessoas, assim, né? Que legal. Gente, de uma forma meio, não sei se é possível, né? Mas de uma forma meio breve, eu acho que também é interessante a gente conceituar para quem está nos assistindo o que é o marketing social, né? Que é publicidade e marketing, conversam diretamente, né? Então, como é que vocês entendem essa conexão entre a publicidade com impacto positivo e o marketing social? Eu acho que o marketing social, ele é anterior a esses debates que a gente está tendo hoje. Assim, eu acho que o próprio conceito, né, tem um livro que chama O Propósito, do Heyman, e ele fala, inclusive, ele menciona o marketing social para dizer que o que a gente está discutindo hoje, ele vai um pouco além desse marketing social. O marketing social, ele existe desde a década de 40, eu acho que o Kotler tem o primeiro artigo publicado sobre isso, mas a gente aprofunda essa questão, né? Então, assim, a própria noção de propósito, por exemplo, ela diz que tem que guiar todas as decisões da organização, né? Tem que ter uma semelhança entre aquilo que ela faz em termos de identidade e aquilo que ela faz em termos de imagem. Então, eu acho que o marketing social, ele é um pouquinho anterior a esses debates que a gente está tendo hoje, que sugerem, né, que tem essa coerência entre aquilo que a organização é e a organização faz e aquilo que ela mostra. Então, o marketing social surgiu mais como essa questão de como mostrar uma boa imagem, né? E eu acho que as questões que a gente está discutindo hoje, elas vão um pouquinho além, elas vão nessa coerência, nessa questão do propósito, nessa questão de ter uma semelhança entre o que se faz dentro de casa e o que se mostra, né? Então, eu acho que o marketing social, ele é o começo dessas discussões, eu acho que ele é o ponto inicial dessas discussões, mas eu acho que o que a gente discute hoje é ir além do marketing social, né? Ir além dessas questões. Perfeito. Cláudio, a gente pode dizer que o marketing social, com base no que a Camila acabou de nos dizer, ele é o pai da publicidade com impacto positivo. Exato. Ele é o start, como a Camila bem disseste, ele é o start para não só discussões mais profundas, pelo que tu está me dizendo, Camila, mas também para ações mais profundas do que aquele embrião do marketing social, especialmente quando a gente fala de discurso estar alinhado às ações internas, né? Isso mesmo, assim, 10 anos atrás, quando a gente começou a navegar, né, nessa área do marketing social, a gente vai estudar o Kotler. E aí estudar cases fora do país, assim, né? Em relação à água, à criança. Isso aqui no Brasil ainda não tinha muito isso. O Brasil tinha ainda muito apelo com a publicidade relacionada ao assistencialismo. E o marketing social é a ponte para esse impacto positivo quando a gente coloca o impactado no centro como protagonista. E pensa nessa necessidade e tira o nosso óculos, escuta e depois monta todo um processo em cima das ciências, a gente estava conversando nos bastidores ali, né? Para resolver um problema na sociedade. Né? Muitas marcas acabaram se valendo no marketing social, mas de uma forma ainda muito básica, né? Diferente do propósito que deveria ser resolvido de alguma forma. E aí o que a gente tenta buscar assim na nossa organização lá? A gente vai olhar a marca, a gente desenvolveu uma metodologia, né, de abrangência, de impacto, de sustentabilidade, do ESG, a gente estuda para entender como aquela marca vai gerar um impacto positivo e que faça coerência com o negócio. Né?
que faça coerência com o negócio. Então, o marketing social foi uma ponte importante. E foi usado por muitas marcas, assim, né? Muitas marcas acabaram se perdendo. Né? E aí, tipo, claro, o consumidor percebe. Eu acho interessante também, e a gente já conversou um pouco sobre isso nos conteúdos que a gente produziu sobre a Ponto, e a Camila já conhece também, né, desse lugar de professora, que quando a gente fala de impacto positivo, a gente congrega outras áreas. Né? A gente vai falar do ambiental, a gente vai falar do econômico, a gente vai consultar psicólogos, a gente vai consultar, o Cláudio até falou, até físicos, né? Então, como é que, na opinião de vocês, como é que se dá essa conexão quando todo mundo está preocupado com esse impacto positivo, né? Não é algo específico, não é uma preocupação apenas do publicitário, e sim de todas essas áreas que podem se unir para esse impacto positivo de fato. Eu costumo dizer que a publicidade, esse good advertising, essa publicidade que traz um impacto positivo para a sociedade, ela surge quando ela encontra o pensamento sistêmico, né? E o pensamento sistêmico é exatamente isso que o Cláudio estava falando, é olhar para todas as pessoas que de alguma forma são atingidas por aquele problema. Né? É pesquisar. Eu, quando me formei, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de um mapa da empatia. Hoje é o mapa da empatia, que é uma ferramenta que a gente utiliza para ouvir as pessoas atingidas por aquela comunicação ou de alguma forma atingidas por aquele problema. É uma ferramenta que os alunos estão super ambientados e hoje não se começa um processo de comunicação sem pensar nesses impactados, né? Então, eu acho que esse pensamento sistêmico que vai trazer primeiro essa multidisciplinariedade, né? Vai trazer pessoas especialistas em direitos humanos para falar sobre publicidade, vai trazer especialistas das mais diversas áreas atingidas, né? Então, o pensamento sistêmico é um pouco isso, é pensar as coisas ou pensar a publicidade de uma forma mais holística. Né? Então, pensar que a gente não pode mais simplesmente produzir um conteúdo publicitário e, né, de alguma forma, submeter as pessoas àquilo sem falar com essas pessoas antes. Tem um case, por exemplo, da Dove, quando começou lá em 2004, esse processo de real beleza, né? Eles tiveram 2 anos de pesquisa internacional envolvendo instituições de ensino superior. Né? Então, esse, por exemplo, é um case que a gente começa a falar sobre esse pensamento sistêmico. Eles trouxeram para falar sociólogos, antropólogos, né? Psicólogos, e ouviram as mulheres. Né? Então, tem um resultado de pesquisa aí com esse público que seria atingido por isso. E em 2014, quando eles lançam a segunda fase da campanha, eles retomam essa pesquisa e eles fazem novamente a pesquisa. Né? Então, eu acho que esse pensamento, isso que a gente está chamando de pensamento sistêmico, que é essa forma mais holística de pensar a publicidade, eu acho que ela é fundamental para a gente pensar essa publicidade de impacto social, né, que já foi mencionada aqui. Então, eu acho que é ouvir as partes, né, ouvir esse público. E tem um publicitário que eu gosto bastante, o Rimp, que ele diz assim que hoje em dia não é mais uma questão de escolha, né? A gente tem que ouvir as pessoas porque as pessoas estão falando, a gente tem redes sociais e essas falas se amplificam, né? E aí, Cláudio? Eu tô escutando aqui e tá passando um filme, né, na cabeça, assim, desse processo. O filme que passa é o seguinte: marketing social, o impacto positivo, né? E eu lembro do primeiro projeto que a gente teve lá na agência. 2 marcas na área de construção civil aqui de Porto Alegre nos chamam, uma bem conhecida, que está com uma série de filiais, assim. A gente quer fazer um vídeo de final de ano de uma ação social. Daí a gente descobre, na Zona Sul de Porto Alegre, uma senhorinha chamada Vó Georgina, 150 crianças, a gente chega lá, café preto na mamadeira para as crianças. E no meio de 2 facções, assim, em risco social total. Assim. Para entrar lá, tinha que botar no painel do carro, assim, Vó Georgina, senão a gente não consegue entrar. Aqui pertinho. E a gente chega lá, as marcas de construção, vamos fazer a reforma da escola lá em 5 dias. Conseguimos reformar, mas a gente sabia que reformou esse ano que vem vai ter que reformar de novo. Mas aí essa reforma ela gerou conforto térmico, autoestima, e a gente já criou um segundo projeto, chamado, a gente escuta, tira, né,
as filhas da avó lá, a avó tem 42 filhos adotados, que as mães deixaram, cuida para mim. Esses filhos estão mais de 40 anos hoje. Tiramos elas do ambiente lá e levamos para o nosso escritório, vamos discutir, vamos entender. Porque para nós seria muito fácil assim, vamos gerar renda, vamos plantar orgânico, né? Só que é nosso óculos. E a gente tira lá e faz uma imersão com a nossa metodologia, escuta, e aí sai uma série de ideias. A ideia lá de artesanato, oficina de alimentação, porque às vezes tem lá uma família que tem um ovo, um restinho lá de beterraba e uma xícara de farinha. A gente chamou nutricionistas para fazer oficina e só tem isso. Né? E aí nos chamou a atenção naquele momento lá um projeto que gerou um negócio social. A gente criou a primeira fralda social do Brasil. Uma confecção de fraldas, uma plataforma digital, qualquer um de nós poderia comprar, e aí compra e doa para outra entidade na cidade. A avó começou a ser conhecida na cidade, o prefeito vai lá visitar ela. Em 2021, a avó fica 4h30 no programa da Eliana, ao vivo, no especial Dia das Mães. Volta para o Rio Grande do Sul, um grande banco faz um aporte no edital. E hoje a avó está lá, fazendo o trabalho dela. Então a gente existiu para não existir. Que legal. Né? Existiu para não existir e tem um trabalho sendo feito lá de uma forma invisível, né? Que a gente convida para todos conhecerem, assim, porque mexe com esse olhar. Mas se a gente chega lá com o nosso óculos, com nossas referências, talvez a gente não tivesse esse impacto positivo. Muito legal. Vocês até anteciparam aqui a minha próxima, não era bem uma pergunta, mas ia ser uma provocação, pra gente falar de cases, né? Porque eu acho que talvez seja a melhor forma da gente explicar o que se quer quando a gente fala em publicidade com impacto positivo. Camila trouxe a Dove, né? E quando tu começou a falar sobre a Dove, a primeira coisa que me veio, assim, de reflexão esse assunto não é novo, né? Porque a Dove faz isso em 2004 a primeira vez. E faz uma releitura em 2014, que já tem quase 10 anos, 20 da primeira iniciativa. E aí, ouvindo o teu case, a gente... E também uma das tuas afirmações nas outras conversas, que para mim foi bastante impactante, foi quando se fala em impacto social, a gente pensa numa creche recebendo doações, né? E na verdade a gente está falando de algo muito maior do que a avó Georgina cuidando de 150 crianças, né? A gente está falando de uma vulnerabilidade geográfica, a gente está falando de um desconhecimento nutricional. Então, assim, por isso que também acho interessante essa questão das conexões, né? Quando a gente fala em impacto positivo, a gente consegue fazer essas conexões com áreas que a gente talvez jamais pensaria. Psicólogo, sociólogo, antropólogo. Aqui a gente está falando de nutricionistas, de engenheiros. Então, eu tô encantada com esse episódio de hoje. Mas vocês têm algum outro case que seria interessante? Eu sei que vocês participaram da Copa dos Refugiados, né? Isso. E depois eu quero também que tu cite mais um case para nós. Copa dos Refugiados, assim, bem dinamicamente, né? Foi, eu acho que uma experiência antropológica, assim, que eu vivi. A equipe viveu, teve quase 200 voluntários envolvidos na primeira edição. Começa com um episódio na Arena do Grêmio, né? Um jogo do Grêmio, tinha lá o goleiro Aranha e uma menina fizeram a leitura labial dela. Temática do racismo, né? Na veia, assim. E nesse dia a gente estava lá no nosso laboratório, na agência, e vamos pensar um projeto para isso. E naquela mesma semana, 90 ganeses foram parar em Caxias. A gente foi até Caxias, conversamos com eles, descobrimos alguns têm 3 idiomas, têm 2 faculdades e estão sendo marginalizados de alguma maneira. E fuga de cérebro dos seus países, por causa da guerra, como atualmente a gente está vendo, né? E a gente entendeu uma crise humanitária. Tá, mas como é que a gente cria uma ideia para conectar esses mundos? Bom, vamos usar a plataforma do futebol. Que une, né? Que une. E desune também. Né? Mas a gente usa a plataforma do futebol, cria lá o canvas do projeto e diz assim, é um projeto para gerar inclusão social, inclusão trabalhista, inclusão cidadã, inclusão digital. E aí, a gente precisa levar isso para um palco. Conecta com uma ONG lá de São Paulo, para dar autenticidade, para a gente ter autoridade no que falar. E gera a primeira versão da Copa dos Refugiados na Arena do Grêmio,
Inclusão trabalhista, a gente fez um mini álbum de figurinhas com jogadores, mini currículos. 98% dos jogadores foram reempregados nas suas áreas de atuação. 98%, Isso. gente. Eram 16 seleções, várias culturas, assim, uma dinâmica muito grande, assim, uma logística por trás, para buscar time de Caxias, de Lajeado. A primeira edição foi muito bacana, a gente conseguiu reunir quase 6 mil pessoas na arena, e o ingresso era 1 quilo de alimento. Esse alimento foi destinado aos refugiados que chegavam no estado, para as instituições que recebiam eles. Inclusão cidadã, a gente chamou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, porque a dificuldade deles é a linguística e mandar recursos para fora. Então tiveram suporte. Inclusão digital, a gente montou um mini estúdio de TV, assim, para eles mandarem recado para as famílias fora. E foi muito legal, assim, a primeira edição. Eu fiz muitos amigos aqui em São Paulo e a língua não foi uma fronteira. E dá para ver, assim, que são pessoas que nem a gente, assim. A primeira edição foi na Arena Grêmio, a segunda depois a gente fez no Beira-Rio, e aí no segundo ano foi no Maracanã, em Brasília, Recife, Paraná, e 2021, semana antes da pandemia, tinha um convite de fazer a Copa na França. E esse projeto gerou quase 5 milhões de reais de mídia espontânea. E aí isso nos ajudou a buscar parceiros para viabilizar, né, o projeto. E a gente foi parar na página da ONU. Uau! Então, quando a gente pensa uma causa humanitária, né, que estão aqui do nosso lado. E esse projeto teve outras, desdobrou, assim, o currículo sem foto, né? A gente criou vídeo currículo sem foto, contando a história deles, dizendo, esse rapaz aqui, ele pode trabalhar na sua área de exportação, mas não tinha foto. E, enfim, foi um case muito bacana, um case de antropologia, de ciência, de tudo, assim. De estar ali convivendo. Vieram voluntários de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, para trabalhar junto, assim, conosco. Foi muito bacana. Uma trabalheira. Primeira edição, quase sem recursos. Quase sem recursos. E aí, na última semana, assim, entra lá vários patrocinadores, assim, e a gente consegue bancar o recurso, assim. O meu sócio na época, Cláudio, o que a gente faz agora? A gente faltava 20 dias, né? E 0 patrocínio. Daí eu vou numa loja de esportes, almoçar, assim, compro uma bola. Bom, a gente tem um contrato assinado com a Arena, tem que pagar, o recurso está na conta. É nosso, nós vamos investir nisso. E joga a bola assim no meio da agência, nós vamos fazer isso. E gerou o case, no segundo já vêm algumas marcas e aportaram, assim, recursos, foi tudo muito bacana, inclusive apoio para a causa, assim, do refúgio, né? E já são milhares de refugiados impactados no Brasil. Que sensacional. Ai, Camila, me diz que tu tem um case assim também. O que falar depois desse case, né? O que falar depois desse case. Mas eu acho que o case, esse case, ele junta duas coisas, né? Ele junta, que eu acho que são bons cases de publicidade de impacto social. Ele junta essa escuta empática das pessoas atingidas, né? Essa compreensão profunda dessas pessoas e como ajudar elas de uma forma verdadeira, não de uma coisa de cima para baixo, né? Não com um produto pronto. E eu acho que ele junta também a expertise da publicidade, né? Eu acho que bons cases, eles conseguem fazer isso, eles conciliam isso. Eu gosto de um case que aconteceu, um case colombiano, que eles criaram um projeto chamado Marca Comunidade. E esse case, ele nasce desse briefing, né? Que eles foram até uma comunidade prontos para pintar uma associação de bairro lá, achando que aquilo era relevante. E quando eles começam a ouvir as pessoas, eles se dão conta que aquela comunidade era uma comunidade que tinha problemas com violência. Ela tinha outros problemas. E um dos problemas grandes, assim, que essa comunidade tinha, era uma baixa autoestima, né? Por causa da violência, muito estigmatizada, né? Ligada a essa questão da violência. E eles criam um projeto chamado Marca Comunidade, que é um projeto que, através de instrumentos de construção de identidade visual, então eles utilizam essa expertise publicitária, eles fazem projetos de reconstrução da autoestima dessas comunidades, né? Então eles começaram com uma comunidade, acabaram se espalhando por várias outras na Colômbia, mas eles aliaram isso. Então tudo aquilo que a gente emprega, por exemplo, para a criação de uma identidade visual tradicional, corporativa, né, para uma organização que a gente faz tradicionalmente, foi empregado para a construção dessas marcas, e aí essas marcas desencadearam projetos que as próprias pessoas da comunidade passaram a liderar.
né? Então, eles aumentaram a tal ponto a autoestima dessas pessoas que as próprias pessoas passaram a criar projetos de desenvolvimento dessa comunidade. Então, e cada comunidade, esses projetos que foram desenvolvidos depois, né? Cada comunidade faz na sua expertise, na sua linha. Então, por exemplo, tem uma comunidade de pescadores que passou a identificar a sua pesca, que era uma pesca considerada menor, porque era uma pesca feita sem grandes pesqueiros, assim, né? Uma pesca mais artesanal. E eles começaram a tal ponto valorizar aquilo que eles se deram conta que eles faziam algo especial ali, né? Então, eles criam um selo pro peixe que é pescado ali, que coloca ele, dá um valor agregado, né? Então, eu acho que esses projetos que juntam essa escuta, né? E juntam essa expertise publicitária, aquilo que a gente faz para marcas tradicionais, consegue juntar isso, acho que são ótimos projetos, né? Vocês estão falando, e o Cláudio iniciou o que eu quero perguntar agora, que é o seguinte: a gente fala do impacto social e do impacto positivo e do marketing social, e especialmente daquilo que é de dentro para fora, né? Esse é o esforço de que o discurso esteja alinhado com as ações, que seja um propósito único. Mas o Cláudio chamou a atenção por uma questão importante também. Talvez seja uma crítica, e eu acho que esse espaço é para isso, certo? Vocês me digam se a crítica vai continuar ou se vocês têm uma outra visão. Tem uma frasezinha meio besta que diz: ninguém quer entrar em restaurante vazio, mas se tu botar uma fila de gente lá dentro, todo mundo vai querer ir, porque aparentemente é bom. Quando se precisava, faltando 20 dias, as marcas não estavam apoiando. E aí, quando torna aquilo, né, a segunda edição vem com mais força, e terceira, e etc. E isso é muito comum, né? Das marcas quererem, então, agora, de cada vez mais, e aí, Camila, me corrija se eu estiver errada, atrelarem a sua imagem de fato, seus aportes financeiros, inclusive, em causas relevantes, né, sociais e com impacto positivo. De um lado, que bom que há cada vez mais essa consciência. Por outra, vamos surfar nessa onda, né? Vamos pegar carona nessa moda do impacto social. O que vocês me dizem sobre isso? Eu acho que tem esse aspecto da moda, e a gente vê casos, por exemplo, de greenwashing, de pinkwashing, né? Essas marcas se aproveitando de determinadas causas. Mas eu acho também que as pessoas estão mais atentas, e as pessoas hoje têm uma plataforma e se dão conta disso, assim. Não, eu acho que ainda não da maneira tão ostensiva como deveriam se dar conta, mas eu acho que elas já começam a ficar mais atentas, né, a essas marcas que de alguma forma se aproveitam de causas. E eu acho, como eu já tinha falado antes, eu acho que hoje a gente tem uma plataforma, assim, que essas coisas reverberam, né? Então, se é uma moda, tem uma fala que é relativamente polêmica, assim, né? Que fala que quando tu dá visibilidade para uma causa, aquilo de alguma forma já foi válido. Isso é bem polêmico, assim, algumas pessoas não concordam, né? As pessoas acham que tem que ter essa questão de coerência com aquilo que se faz dentro e o que se faz fora. Mas eu acho que as marcas, quando o público de alguma forma já está entendendo melhor quando aquele discurso parece meio vazio, né? Quando o discurso parece só uma fachada, só uma construção de imagem, sem ter necessariamente uma preocupação real em relação àquilo. E eu acho que não chega a ser eu não acho que seja uma moda, assim. Talvez algumas marcas esperem outras tomarem a liderança para se envolverem com os projetos, né? Mas eu acho que já existe, assim, uma tentativa de ser coerente com esse propósito, sabe? Uma tentativa de criar um propósito e ser coerente com esse propósito, levar aquilo para todos os aspectos da organização, incluindo a publicidade, né? Então, eu acho que não torço, acho que talvez tenha mais torcida na minha fala do que, né, algum fato concreto, mas eu acho que tem um desejo de que isso seja real e não seja só uma moda, assim, que não... Eu acredito que não vai ser uma moda só. Ou tu quer acreditar? Eu quero acreditar que não, vai mas ser... como pesquisadora, assim, né, assim, a gente acredita que
é muito mais do que um desejo, é de fato uma crença por tudo que tu tá vendo e estudando. Eu acho que existe esse movimento de responsabilização das pessoas, assim, e esses fenômenos como consumo consciente, consumo político, né? Eu acho que a gente tem já algumas organizações, eu gosto muito que o Sleeping Giants faz, né? Essa denúncia de marcas que de alguma forma se envolvem com fake news ou estão patrocinando, e eu acho que esses pequenos movimentos assim que estão se formando, eles estão dando vento na camisa, como a gente diz, né, para essa questão do propósito. Eu acho que talvez o Cláudio vai falar com mais propriedade disso, né, porque ele está lá no dia a dia tentando capitanear essas marcas que querem causar esse impacto, mas eu acredito que não seja só uma moda, assim, eu acredito que as marcas, elas estão realmente tentando ter mais coerência com o que elas fazem dentro e fora. Estão olhando para isso, Estão olhando para isso, exato. Pois é, Márcia, eu tô escutando, tô tendo uma aula com vocês aqui, né? Isso é legal, assim, e lembrando de alguns projetos, alguns cases. E eu vou trazer aqui a Betoneira Rosa como referência, né? Um cliente nosso aqui da Grande Porto Alegre, a gente atua na área ambiental com eles. O que eles fazem? Eles pegam uniformes de grandes corporações, que tem lá 80 mil funcionários, que geram um passivo ambiental, né? O cara que trabalha no aeroporto, na limpeza, esse cara tem que trocar o uniforme a cada 2 meses. Isso vai para onde? Vai para um container e vai parar na natureza. E essa indústria, ela pega esse material e transforma em um produto de limpeza, aquelas bruxas de limpeza, assim, né? E aí falando com o CEO lá, que é o nosso cliente, ele comentando, tem um outro empresário aqui que quer pintar a betoneira de rosa, porque agora é outubro rosa. Daí a gente disse, olha... Surfar na onda, né? Não faz sentido. Primeiro que não tem mulheres trabalhando na empresa. Então, a gente pensa assim, é um desafio para as marcas, né? Ter uma plataforma aprofundada e fundamentada. Porque ainda tem um olhar muito de vender pelo vender. Né? Não está se pensando na embalagem, no sistema... mas a gente faz responsabilidade social, daí a gente entra no site, como a gente estava comentando, tem lá entrega de brinquedo nas creches, que não tem nenhum problema, é legal, eu já fiz isso assim na agência, a gente reunia, uma vez eu conectei várias agências aqui, as grandes agências, a gente juntou um baita dinheiro assim para ir em creche todo final de ano, vestir de Papai Noel, mas isso não resolve o dia a dia, né? O que vai resolver é a gente pensar que aquele caminhão da minha indústria que está destruindo a rua, e o senhorzinho que mora ali na frente da empresa, ele quebrou o eixo do carro e não pode trabalhar, porque ele vende alguma coisa no centro da cidade. Então eu estou impactando. Então quando a gente fala de responsabilidade social, eu preciso pensar isso na razão real, né? E a gente convida quando chega um cliente assim, qual a sua vocação social? E quando se fala no social também, o social meio que perdeu a força, assim, no sentido, parece que é o riquinho dando pro pobrinho. E a gente estimula o contrário. Qual o teu potencial para impactar a sociedade de uma forma consciente, adequada e sustentável? Né? Porque também é uma torneira de recursos que as marcas acabam abrindo, né? E para concluir essa ilustração, um projeto que a gente estava comentando ali, né, antes, Paz de Coração. É um projeto voltado para criança e adolescente, a adoção tardia. Né? 18 anos de idade, a criança fica no abrigo e não tem para onde ir. Nessas apresentações da empresa, assim, a gente conheceu o Nilson, né? O Nilson adotou 2 crianças, tentou engravidar 10 anos, não conseguiu. E ele, Cláudio, eu escrevo sobre meus filhos. E tu quer ler? Quero. Cheguei em casa, 11h30 da manhã, ligo pro sócio. Mano, isso aqui dá um projeto. Criamos o projeto Paz de Coração para inspirar, qualificar e acelerar a adoção no Brasil. Entendendo o potencial do Nilson, que é uma pessoa física, mas trabalhando como vice-presidente numa instituição aqui no Rio Grande do Sul, que era de tecnologia. Lançamos o livro na Feira do Livro, Pianges fez o prefácio todo, envolvemos o Ministério Público, a OAB, e aí, na sequência lançamos o aplicativo para as famílias encontrar as crianças. Já são mais de 150 crianças que já foram adotadas pelo aplicativo. Primeira semana, 3 mil downloads. De que ano a gente está falando? 2019. Nossa. 2019. Foi lançado o aplicativo, na primeira semana 3 mil downloads no Brasil, 600 pessoas cadastradas, e na 10 dias o primeiro casal de adolescentes foi adotado.
E aí todo um processo envolvendo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tecnopuc atuou muito nesse projeto aqui. E isso que a gente chama do impacto positivo. E aí, onde é que veio esse recurso para bancar todo esse processo, para investir? Não veio do marketing, veio das empresas, veio da verba da tecnologia. Foram 32 empresas que entraram com recurso para viabilizar o livro, viabilizar todo esse processo. E o Nilson virou embaixador da adoção no Estado, né? Então, há causas que ainda a comunicação, o marketing, a gente não está enxergando como deve enxergar. Porque, claro, precisa vender, precisa. Mas se tiver uma história por trás e essa história for verdadeira, a marca ganha um potencial muito grande. Ai, gente. Eu estou apaixonada por esse episódio. Antes de continuar, então, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça a sua proposta. E esse episódio é também um oferecimento do Grupo RBS. Conheça nossas soluções e impulsione a sua marca em gruporbs.com.br/negócios. Gente, a gente está falando aqui de impacto social, de transformar vidas, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, a importância e o papel da comunicação. Claro, a gente já falou, poxa, agora, né, a gente estava falando das marcas e as marcas que proporcionaram esse projeto foram marcas de tecnologia, né? Então, assim, essas conexões são realmente surpreendentes, né? Algumas extremamente necessárias e outras surpreendentes. Qual é o papel da comunicação, especialmente da publicidade, que a gente está com 2 publicitários aqui hoje, nessa transformar vidas? Eu acho que existem certos conceitos que surgem na publicidade e elas acabam contaminando o restante Tem um case, por exemplo, eu citei o Heyman, ele mesmo conta que ele começou a pensar nessa questão do propósito, das organizações terem por trás algo mais profundo de impacto na sociedade, dar um retorno maior para a sociedade. Ele começou a pensar isso como publicitário. E ele tentou vender isso para as organizações como publicitário e ele não conseguiu. Ele teve que se desligar da agência, montar uma consultoria, que ele chamou de impacto, uma consultoria de propósito, né? E aí as marcas começaram a ouvi-lo e ele trabalhou para grandes marcas, né? Nessa busca desse propósito, desse impacto positivo. Então, eu acho que tem muita coisa que a publicidade pode fazer. Eu acho que a publicidade, ela devia sempre pensar no ser humano, né? Eu acho que nem sempre acontece isso, a gente, enfim, não é, acho que não é nem a maioria, mas ela devia pensar, e esse olhar para o ser humano, assim, esse olhar que a gente tem, né, que flerta com a sociologia, que flerta com a antropologia, esse olhar pode contribuir muito para essas iniciativas, né? Então, eu acho que a publicidade, ela tem que ser mais ouvida nessas questões de propósito, né? Então, eu acho que a publicidade pode impactar muito mais do que ela impacta, mas eu acho que ela já faz algumas coisas, né? Então, eu acho que ela já, em algumas situações, ela já está sendo ouvida, assim. E a gente vê movimentos dentro das próprias organizações, assim, movimentos, por exemplo, buscando maior diversidade entre os colaboradores, né? E isso são discursos que estão na publicidade também. Por exemplo, essa questão da diversidade, ela está na publicidade, eu acho que acaba impactando dentro. Eu acho que nesse exercício, assim, se a gente tiver uma visão mais, talvez um pouco mais cínica, assim, nesse exercício de olhar para... A gente precisa falar sobre diversidade, talvez a organização olhe para dentro, não, mas para aí, antes de falar sobre diversidade, a gente tem que trazer a diversidade para dentro, né? Então, eu acho que talvez a publicidade, ela inaugure certos discursos, ela vai trazer essas tendências, né, das pessoas falando sobre isso. Por exemplo, tem marcas que são... que estabeleceram um propósito através da publicidade. Assim, tem o caso da Ben & Jerry's, que ela começou a se identificar com essa causa da diversidade e ela foi uma das marcas que os CEOs admitem que eles tiveram que olhar para dentro para dizer, gente, a gente está
a gente quer falar de um discurso na nossa comunicação, mas a gente não está fazendo isso dentro, e aí acabaram transformando e revolucionando. Nos Estados Unidos, a Ben & Jerry's, no Brasil eles têm uma atuação super interessante, assim, eles se juntaram com ONGs que batalham pelos direitos LGBTQIA+, e patrocinaram pesquisas. Durante a pandemia, eles foram super atuantes, né, atuando em casas de acolhimento dessas pessoas. E no exterior, assim, nos Estados Unidos, que é a sede deles, eles são boicotados porque eles se envolvem diretamente na política e se posicionam em relação a isso, né? Então, eu acho que a publicidade, ela pode mostrar para o restante da organização o que está sendo falado em termos de tendência, e ela pode mostrar certos bons comportamentos que a organização pode ter, assim. Então, pode ser uma coisa de fora para dentro, né? Eu acredito, de uma forma prática, né? Eu abriria a publicidade para comunicação, né? Lembrei uma aula experimental que a gente fez numa faculdade, assim, uma turma pequena numa agência experimental, e veio uma menina de 17 anos e terminou lá depois de 2 horas. Ela: Cláudio, tu ressignificou o porquê que eu estou fazendo publicidade. Que legal. E aí, naquele momento ali, eu fiquei pensando, cara, isso tem muito sentido, porque a gente ama o que a gente faz. Né? Foram 20 anos construindo marcas e agora tu está construindo a sociedade de uma forma diferente. E a partir dali eu fiquei pensando o potencial que nós temos. Por exemplo, quem estiver assistindo esse episódio vai pensar diferente. Entende? A gente está convidando para isso. Né? Porque hoje a gente conversa com muitos gestores de marketing, assim, e é meta. E tem coisas boas no ar. Tem coisas boas já acontecendo a nível nacional, assim, de marcas expressivas, olhares para dentro. E aí vamos trazer o compliance. Agora a gente acabou de concluir um projeto de 1 ano de compliance numa empresa que começou com uma ação trabalhista. Uma gestora alto nível chega para funcionário e diz assim: não são teus lindos olhos azuis que vão fazer esse trabalho ficar melhor. E a funcionária se sentiu ofendida e entrou com uma ação racismo. Só que ela não era negra. E a gente implementou um compliance, todo um processo assim nesse sentido. Então a gente vai atuando por esse impacto acontecer e convidando a repensar culturas, né? Então eu acredito que a comunicação, né, as disciplinas dentro da comunicação, a gente tem um poder para isso. Porque podem existir milhares de projetos sociais, assim, mas se a comunicação não tiver o papel dela efetivado, estruturado, fundamentado, né, e com a escuta empática, a gente vai ter só o projeto ali, né, só o projeto ali. Então eu diria que a gente tem um poder na mão, assim, para fazer de uma forma séria. Eu já falei essa frase diversas vezes em vários outros episódios. Eu acho que eu nunca vou cansar de repetir essa frase, que não é minha, que é de um outro professor, que ele sempre lembra, né? Ainda que hoje tenha mudado um pouco, todas essas áreas que flertam com a comunicação são super importantes, mas nós, comunicadores, nós somos formados em comunicação social. A gente precisa lembrar que o nosso juramento, seja qual for a área que a gente tenha, a habilitação que a gente tenha seguido, jornalismo, relações públicas, publicidade, design, produção audiovisual, enfim, nós somos formados em comunicação social. Eu nunca gosto de encerrar esses episódios, mas tem alguns assim que eu queria ficar muito tempo falando sobre isso. Mas eu preciso encerrar, a gente tem um tempo aí definido. Pra gente finalizar, então, eu queria saber o seguinte: a Camila, como professora e muito pesquisadora nessa área, aliás, acho que se fosse só uma estudiosa, talvez não fosse tão relevante o que eu vou completar, que é como estudiosa, mas como pesquisadora e principalmente como professora, ou seja, que compartilha estes conhecimentos, tem aí um papel de formação extremamente relevante. O Cláudio, por outro lado, como uma agência focada nisso e envolvida com isso e com o objetivo de gerar valor para todo esse ecossistema que envolve cada um dos teus projetos, são pessoas que estão querendo mudar o mundo, né? Porque todo mundo diz isso,
eu ouço, talvez o jornalista ouça mais do que o publicitário, que a gente quer mudar o mundo, né? Então eu queria perguntar para vocês como última pergunta, antes da gente encerrar, que legado vocês querem deixar? O Cláudio falou, né, que foi procurado por uma aluna que ressignificou o curso de publicidade, assim, eu acho que o que eu quero deixar, e eu percebo essa transformação nos alunos, assim, eu percebo, eu dou aula há 18 anos, né, então, assim, eu acho que hoje a gente já tem uma geração que entra com outra cabeça dentro da graduação, né? Entra com essa questão do impacto e de pensar de que forma eu acho que eles entram eles talvez não vislumbrem muito bem a publicidade, talvez quando eles entram, eles não consigam vislumbrar muito bem de que forma eles podem usar a publicidade. Mas eles já entram com uma ideia de impactar positivamente o mundo. É uma geração que pensa mais nisso. Assim, olha mais para isso, né? Esses meus 18 anos de docência me permitem dizer assim, que é uma geração que olha para os seus impactos sociais e quer fazer um impacto positivo. E eu acho que eles vão gradativamente, durante a formação, encontrando esses instrumentos na própria publicidade. Assim. Às vezes eles entram descrentes. Eu dei durante muito tempo a disciplina de ética, e a gente fala de muitas éticas dentro da publicidade, a ética aquela entre agências, a ética formal, que está lá no CONAR, né? Mas tem também um aspecto da ética publicitária, esse aspecto de ter uma ética, de ser mais responsável com aquilo que se produz, né? E pensar nos impactos positivos daquilo que se produz. E eu acho que as últimas gerações, elas são bem mais fáceis de falar sobre isso. Né? Essas gerações que estão entrando agora dentro dos cursos, elas estão mais abertas a isso, assim, falar dessa outra dimensão da ética publicitária que impacta positivamente o mundo. Então, eu acho que o legado, assim, que eu queria deixar é que os alunos tenham essa compreensão de como eles podem estudar aqueles instrumentos que a gente ensina lá no Kotler, né? Que a gente ensina lá com a publicidade tradicional, que eles possam aprender a usar esses instrumentos para impactar positivamente o mundo. Passo um filme nesses momentos, assim, né? Fico pensando quando eu tô em casa, assim, lá sozinho, no momento ócio criativo, que ocorre das 11 a 1 da manhã, em alguns momentos. E fico pensando, né, 150 crianças que foram adotadas, que impactam ali um pai, uma mãe, uma avó, tem ali uma cidadezinha já. Milhares de refugiados com atenção na temática, né? Com dignidade, né? Uma equipe, a gente criou a primeira equipe, né, uma equipe de corrida de rua formada por coletores de lixo, para chamar atenção sobre o nosso papel ambiental. E aí alguns ali ganharam bolsas de faculdade, estavam no caminhão ontem e agora estão dando aula de educação física. E aí a gente pensa assim, qual é o nosso legado? Até um pouco forte isso, o legado é a gente trabalhar e ressignificar o não. Nesses 10 anos, gente, quantos nãos a gente recebeu? Recebi nãos de todas as formas possíveis. Só que chegou um momento que eu falo assim para a equipe lá, cada não que a gente recebe de um projeto, de uma ideia, a gente está mais próximo de um sim. Então, um legado que eu penso assim, deixar para a gente acreditar no próximo. Acreditar nesse contexto que a gente está vivendo, porque nós somos agentes de transformação, né? Pro positivo, né? De uma forma prática. Então, a gente deixa um convite, né? Para a gente conectar ideias, ações e tirar o eu e pensar no nós. Porque quando o eu entra, um dos nãos, um dia, um projeto muito legal, assim, que ia resolver um pouco o problema da caixinha do leite na rua, que a caixinha do leite ia virar casinha de cachorro. A gente chega numa agência parceira, mas vocês já criaram a ideia. Então, enquanto o eu imperar em todos os ambientes da sociedade, a gente não pensar no nós, e essa história, eu joguei fora o lixo, a gente não joga fora. O lixo fica, né? Então, então eu penso nessa coisa do legado, assim, pra gente reconectar, né? Não é ser amigo de todo mundo, mas reconectar ideias. A gente tem muito potencial juntos. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu tenho algumas categorias, os episódios que eu venho gravando, e a gente deve estar, se já não passou, a gente deve estar perto de 50, né?
Tem algumas categorias, esse episódio foi divertido, esse episódio eu aprendi muito, esse episódio... E eu acho que, talvez pela primeira vez, ou pela uma das primeiras vezes, eu vou categorizar um episódio como um episódio bonito, né? Então, eu agradeço demais vocês, demais, assim, por serem tão inspiradores e fazerem realmente a gente ressignificar a nossa profissão, né? Como comunicadores, a nossa obrigação é ser social, né? E comunicar isso de uma forma tão bonita como vocês fazem. Eu tô encantada com o episódio de hoje. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada, eu que agradeço. E eu também estou encantada pelos cases do Cláudio. Acho que a gente precisa desses cases dentro da academia, né? A gente precisa fazer essa aproximação entre academia e mercado. E eu acho que a gente tem que explorar mais esse tema, continuar explorando esse tema, né? E obrigada, Cláudio, por fazer o que tu faz. É de agradecer, assim, como ser humano, como cidadã, agradecer o que tu faz. Eu agradeço toda a equipe, né? Todas as pessoas que estão conosco nessa jornada, porque não é uma jornada fácil, assim. E agradeço esse espaço, né? Pra gente conectar ideias, conversar, criar um diálogo, né? De uma forma prática, objetiva, sincera e pensar coisas juntos. Muito obrigado, assim, por esse espaço. Que bom. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, agradeço a audiência. Não esquece de te inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar, ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Como vocês sabem, aqui no Fala Mercado, toda semana tem conteúdo novo. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.